Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Contextualizando. E hoje nós estamos com o nosso querido companheiro Marcelo Turra, que eu já vou colocar aqui felizão. Boa noite, Marcelo. Oi, Fernanda, querida, boa noite. Olha, tem gente já chegando nessa sala. Márcia Varejão, minha amiga. Estudei com Márcia quando eu tinha 16 anos de idade, você acredita? Biologia com Ontem ela. isso, Olha ontem. só. Seu José da JJ Cruz. Cruz, isso. Eva, tem um monte de gente bacana já esperando a gente. Sim, Que tem mais legal. gente assistindo, só não se manifestou. E hoje nós E, estamos com o gente, nosso querido companheiro Marcelo olha Turra, que eu eu já vou colocar falando. aqui. Você está falando e saindo. Brotou, desliga o áudio. Oi, Fernanda. Adoro isso, gente. Boa noite. É porque a gente está com um monte de coisa aberta. Já Isso é coisa. fechei. Está A muito difícil. Adriana também chegou. E é assim, tem que ter emoção. Não tem problema. E Isso hoje, o aí. Contextualizando recebe o nosso querido Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, para falar sobre o capítulo 2 do livro Coragem. Nós estamos inaugurando aqui o livro Coragem. É o primeiro contextualizando desse livro que vai ficar conosco até o dia 31 de dezembro de 2020. Nós abrimos uma exceção. E o livro Coragem, ele não é somente pelo Espírito Emmanuel, como os outros livros que fizemos. Ele também é por vários outros espíritos. E o espírito que assina essa página hoje é o Albino Teixeira, não é isso, Albino Marcelo? Teixeira, Vamos começar? vamos começar. Vamos lá. Então, antes de nós iniciarmos o slide, para lermos juntos a página, Fernanda, a gente tem que dizer que esse livro é o 112º livro da Lavra Psicográfica de Chico Xavier. Né? Ele é um livro de 1971, então é um livro que tem 49 anos de publicado. E quando a gente fala do 112º livro de Chico, nós estamos falando de uma obra que conta com mais de 400 livros psicografados, o que é humanamente impossível se escrever isso sem assistência espiritual. Houveram épocas na vida psicográfica de Chico que ele chegou a psicografar um livro por trimestre, chegando a psicografar até 6 livros no ano, o que é, assim, produção em massa de uma máquina a serviço de Jesus. Eu sou, assim, um enorme admirador do médium, além de ser um enorme admirador do homem. E muito me entristece o momento que alguém ousa lançar qualquer tipo de crítica que tente enlamear esta vida ilibada, esta vida a serviço da caridade, a serviço do bem. Esse livro em particular, Fernanda, o Coragem, ele é uma obra tipicamente daqueles famosos livros de página, né, que a gente tem dentro da obra espírita, da literatura espírita. Você tem ali aquelas obras básicas, você tem aquelas obras subsidiárias, históricas, de apontamentos isolados, do Espírito Emmanuel, você tem a série André Luiz, que tem uma narrativa romanceada, mas com profunda inserção de ciência, né? Agora, você tem aqueles livros de mensagens soltas, que eles vão reunindo esse material e publicando páginas isoladas e soltas. Esse, em particular, é uma fusão de vários espíritos. Quem faz o prefácio é o Espírito Emmanuel, o instrutor. E O na mentor, segunda, né? o mentor, o Sim. instrutor, é sempre o organizador da obra. O espírito que psicografou essa obra, o seu Albino Teixeira, eu não encontrei o nascimento dele. Mas, considerando a sua desencarnação, ele desencarnou em 1923 e já era idoso, já era um senhor, fatalmente
nasceu pelo meados de 1800 e algo, então ele é do século XIX, e quando ele desencarnou, o Chico era um menino de 13 anos. Fernanda, ele foi secretário da Federação Espírita Brasileira por 16 anos, ele militou no Rio de Janeiro, na Federação Espírita Brasileira, por 16 anos. Ele era médium semimecânico, de psicografia. Para quem não sabe, médium semimecânico é aquele médium que recebe influência física, aquela ordem física de escrever, mas que, entretanto, enquanto psicografa, ante o influxo das energias dos espíritos, tem consciência do que está escrevendo. Ele era aplicador de passes, ele tinha todo o envolvimento com a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro e com a atividade institucional. Então, ele é um tarefeiro espírita. Lá já no final da vida, lá com seus 60 e poucos anos, ele teve uma problemática de circulação que o levou a uma cadeira de rodas. E nessa cadeira de rodas, ele ficou hemiplégico, sem movimento da cintura para baixo, tendo um final de vida bastante difícil quando se fala em hemiplegia no início do século XX, né? E ele desencarnou. Agora, o que mais me ensandeceu na sua desencarnação é que seu Albino desencarna num dia e no dia seguinte dá uma comunicação psicográfica já dizendo como havia sido a sua recepção no plano espiritual, falando da sua alegria de ter voltado para a parte espiritual. Interessante, né? Porque a gente vê no livro Voltei, o Frederico Figner, que é o irmão Jacó, não consegue essa façanha tendo sido presidente da Federação Espírita Brasileira. Exatamente. Então, ali ele deixa essa comunicação falando da sua chegada. O que nos faz pensar, Fernanda, a questão entre morrer e desencarnar. Tem muita gente que morre fisicamente, mas não se desprende espiritualmente do corpo. Fica ali arrastando a corrente, aquele tempão. E tem aqueles espíritos instruídos, Albino Teixeira, Fernanda Dias, que quando desencarnaram, chega do outro lado e horas depois já consciente do seu estado de espírito, porque esse é um estado de consciência plena que se adquire em vida, da certeza do que se experimentará na morte. Então, nós vamos falar hoje sobre um espírito extremamente evoluído, um sujeito que tinha consciência do que fazia e do que realizava em meio à sua atividade. Então, vamos ao texto Males Pequeninos, ditado pelo espírito Albino Teixeira. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga quase imperceptível que se lhe oculta o cerne. Logo, nesse primeiro instante, nesse primeiro momento, ele nos chama para o desenvolvimento da percepção de olhos de ver, desse elemento dos olhos de ver, né? Ou seja, não é porque eu não vejo, não é porque eu não enxergo que não está ali. E, obviamente, ele segue invertendo. Nem tudo que aparentemente é capaz de destruir, de desestabilizar, está, de fato, realizando o processo de destruição na nossa vida. Ele diz o seguinte: enquanto você está protegendo a árvore em relação à chuva, que é o que você vê se formar, que é o que você vê se estabelecer, pode ser que não seja ela responsável por ceifar a árvore, por levar a árvore à morte, mas a praga imperceptível que jaz ali. Não é a selvageria que mata, não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no
pé. Mais uma vez, ele diz: quantas pessoas, em meio às suas grandes jornadas, projetam grandes jornadas, projetam para superar todos os reveses que estão externos, mas não conseguem visualizar as questões mínimas, como uma pedra no pé, como uma ferida no pé. Como é que você consegue caminhar se o seu pé não te permite? Eu acho que essas são os nossos grandes desafios, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo grandes avanços, mas aquelas pequeninas coisas do dia a dia, as familiares, as de trato, né, no trato com as pessoas, nós continuamos sendo os mesmos. Então, é como as pessoas costumam dizer que a gente está colocando uma máscara. Não é. Às vezes, a pessoa ela realmente ainda não despertou que essas pequeninas coisas são tão importantes quanto as grandes. Exatamente. São tão importantes. E aí você vai para a parábola do semeador, em Mateus, capítulo 13, versículos 9 a 17, no momento em que Jesus fala o seguinte: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Jesus, então, ele está fazendo um apontamento seguinte: enquanto os nossos ouvidos e os nossos olhos focam naquilo que se percebe externamente, nós esquecemos de enxergar aquilo que está oculto, o cerne da questão, a praga oculta que se estabelece, a pedra no nosso pé, que porque eu não vejo, quando eu vou ter ciência, o que eu vou descobrir? O calo que se principiou nesse processo de pedra. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam, é a falta de bússola. Se você estiver enceguecido pelas lutas que estão ali fora, mas se todo aquele processo de cerração existencial não tirar de você o destino que você precisa ir, você vai mesmo sem enxergar. Você vai mesmo sem perceber. Nadeja, minha querida, amiga de infância de Volta Redonda. Bom ter você aqui, querida amiga. Então, essa falta de bússola. E aí você fica imaginando que toda uma vida pode ser salva por um instrumento que cabe na sua bolsa, que cabe num chaveiro, que toda a sua vida de localização, a diferença que pode ser feita na sua existência de ter uma bússola. Então, as pessoas... Aí você começa a perceber que no grande projeto da vida, nós não podemos esquecer que as derrotas virão de coisas pequenas, que grandes fracassos na vida, eles se principiarão muitas vezes nas coisas minúsculas que nós menosprezamos. E aí me vem à mente outra palavra chamada displicência. O homem de bem, o servidor da causa do Cristo, não pode ser displicente com aquilo que ele não vê. Ele precisa estar desenvolvendo um olhar que o lançará para frente sempre. Marcelo, seria também em vigilância? Com certeza, em vigilância, a displicência. A gente fica pensando assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Foco, força e fé, um mantra, né? Eu tenho uma antipatia desse mantra, eu tenho uma dificuldade com ele. Porque eu acho que as coisas não são foco, força e fé, as coisas precisam ser... O foco em quê? O seu foco está integral ou só lá fora? Na verdade, quando a gente fala em foco, eu tenho que perguntar onde está o meu foco. O meu foco está na luta que eu vou enfrentar, mas também o meu foco precisa estar naquilo que eu levo para essa luta. E o
Albino, quando ele faz esse apontamento, ele está dizendo para você o seguinte: mantenha o foco no que está lá fora, mas não deixe de olhar para o que está dentro de você, para aquela coisa minúscula, porque, de repente, todo o seu percurso vai estar em risco, você fracassará porque não observou isso, porque não enxergou isso. Quer comentar? Não, estou ouvindo. É porque eu estou vendo que essa frase aí é a frase que a gente colocou como trecho do estudo do capítulo, né? Para quem ainda não entendeu, o Projeto 100 ele não faz o estudo do capítulo inteiro diariamente. Ele pega uma parte, um trecho do capítulo que mais resume a mensagem e coloca ali, ilustrado com uma foto, com alguma imagem que chame a atenção. A ideia é despertar na pessoa a vontade dela procurar, e a gente colocou esse. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem, é a diminuta dose de veneno que ele segrega, assim, na vida comum. Porque eu acho que isso é o foco. Quando você pensa nisso, você entende a mensagem que Albino Teixeira está querendo dar para a gente. Mais ainda, essa semana eu estava vendo que uma cobra cascavel, entrando na sua área, Marcelo Turra, elas são mais perigosas quando são filhotes. Por quê? Porque a adulta já sabe exatamente a quantidade de veneno que ela vai inocular quando ela precisa usá-lo. A jovem não. E eu achei isso tão interessante, porque é a nossa invigilância e é a nossa displicência, E a agregado nossa necessidade de aprender. e a nossa necessidade de aprender, que o animal ainda não tem, mas que para nós já é o que se espera. Exatamente. Então, assim, a gente fica muito preocupado com o ataque, mas ele está dizendo ali, não se preocupe com o ataque, preocupe-se com o resultado que virá da intensidade dele, porque o ataque, tem cobras que mordem, mas não inoculam veneno, mas tem aquelas que inoculam. Então, aprenda a enxergar, aprenda a conhecer qual é a cobra que está perto de você, porque assim virá. E ele vai dizendo, assim na vida comum. Assim é na vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muitas vezes, ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, angústia, medo, cólera, que se instalam sorrateiramente por dentro do coração. E aí, assim, o Albino, ele encerra o texto, ele fecha o texto. Mas ali eu fiquei pensando, Fernanda, naquelas palavras irrefletidas que a gente diz, quando a gente fala, principalmente naquilo que se refere a preconceitos, né? Os preconceitos raciais, os preconceitos de gênero, os preconceitos sociais, aqueles discursos impensados, aqueles males pequeninos. Ah, mas eu só chamei ele disso. Que mal tem nisso? Tudo é mimimi. Ah, mas eu só disse que o cabelo dele era assim. Qual o problema em si? Ah, mas eu só disse que ele não precisava andar feito uma menina, porque ele é menino. Ah, mas eu só disse. Então, quer dizer, a gente sequer escuta o que fala para o outro. A gente sequer entende o que está verbalizando, o que está apontando para o outro. E aquilo que nós chamamos de males pequeninos, eu só fiz isso. Quantas vezes uma casa incendiou e a pessoa depois disse, gente, mas eu só fiz mudar o bujão de gás, eu só fui trocar o bujão de gás. Mas aí você está percebendo o quanto de atenção você tem que ter em desconectar uma válvula e reconectar essa válvula, porque daquilo ali pode vir o fim do seu lar, a destruição do nosso lar. E é isso daí, ô Nadeja, essas coisas impulsivas, que porque aparentemente são
pequeninas, a gente não presta atenção e chama de mimimi. Eu vou dar o sinônimo desses males pequeninos, a gente chama de mimimi. E a gente não compreende que isso que nós estamos chamando de mimimi não só é um elemento destrutivo para o outro, como promove destruição para nós. Essas crises de arrogância, essas crises agressivas, essa ausência de autopercepção, autocrítica, autoanálise, que nos dá toda essa sensação de não precisar zelar por isso. Não precisar. Então, o que o Albino está dizendo? Que coisas pequenas tem a força de destruição que a nossa iniquidade, que a nossa inobservância, que a nossa invigilância, que a nossa indisciplina ainda não conseguiu compreender. Que coisas que a gente chama de... foram só isso, esses milindres. Então, essas questões que você disse que são pequenas, essas questões pequenas, elas podem destruir. Então, assim, tenha cuidado com aquilo que você diz que foi só uma coisinha. Às vezes, aquilo que você diz ter sido só uma coisinha foi o pau de fósforo que precisava-se para que você acendesse o explosivo que viria botar abaixo toda uma existência. Então, não existe só a coisinha. Não existem males menores. Existe a necessidade de nós pensarmos sobre tudo. E aí Oi, pois não, fala. Pode falar, fala. Não, só para finalizar, a questão sempre faz para o outro o que você queria que o outro te fizesse. Sabe? Permita que o outro seja o que ele for. E não ouse, né, desse processo pessoal seu de querer estabelecer quais são os limites que o outro tem. Porque, às vezes, essas coisinhas pequenas que você acha, para o outro representa destruição e sofrimento. E que, consequentemente, se voltará contra nós no futuro. O que eu estou refletindo aqui, Marcelo, é o seguinte. Eu uma vez ouvi um depoimento muito conhecido, uma fala muito conhecida do professor Mário Sérgio Cortella, né, doutor em filosofia, dá aula para a Universidade Pontífice Universidade Católica de São Paulo, trabalha há muitos anos, é um palestrante renomado e conhecido, e ele diz o seguinte, ele diz sobre as coisas comuns e as coisas que mudaram, que há 30 anos atrás todo mundo entraria num ambiente fechado para assistir aquela exposição dele e várias pessoas estariam fumando. 10 anos depois, elas não poderiam mais entrar fumando e se veriam vários cartazes indicando que era proibido fumar ali dentro. E hoje em dia, você entra, não existem mais cartazes grandes, um ou outro pequenino, a porta alertando, e todo mundo que não sabe, que já sabe que não pode mais fumar em ambiente fechado. As pessoas que viram a evolução dessa simples atitude coerente, consciente, com o limite que elas devem ter sobre as suas atitudes, sobre os seus prazeres, sobre os seus desejos, está se refletindo também naquelas outras coisas que algumas pessoas, não achavam que mudariam. Então, é por isso que nós vemos, por exemplo, negros que brincam com piadas de negros, e que para eles mesmos ainda é difícil transformar essa fala. Houve um termo muito interessante, é um movimento que está acontecendo, liderado, encabeçado por alguns artistas, mas que eu acho que todos nós temos que abraçar, que é a desconstrução. Então, eu sou uma pessoa em desconstrução. Nós, espíritas, falamos que nós somos pessoas em evolução, mas também estamos nos desconstruindo. Estamos nos desconstruindo porque
paramos para perceber que se não tínhamos esse olhar apurado, com mais compaixão, com mais delicadeza, sobre o ponto da vida do outro, que para mim era indiferente, porque eu não vivenciava essa dor, eu agora tenho que ter. E por isso que isso não pode ser um mimimi. E por isso que isso não pode... Na verdade, a reação da pessoa indica como ela está abraçando esse processo de evolução coletiva. Porque nessa transformação, usando ainda o mesmo exemplo do professor Mário Sérgio Cortella, se você pensar em como se deu esse processo, ele foi tranquilo? Todo mundo de pronto aceitou? Realmente, como não pensei nisso antes? Não devo fumar em ambientes fechados, porque tem amiguinhos que não fumam. Não adianta que se tivesse explicado que a pessoa podia ser um fumante passivo. Muitos daqueles que fumavam pensavam, mas é meu direito. Isso. Sempre aconteceu assim. Então, o grande desafio que eu acho para nós, Marcelo, nisso que você está falando, nessa abordagem que você colocou, é parar para refletir quem nós somos nessa transformação, nessa evolução. Se nós somos da ala do, mas sempre foi assim, ou se nós somos dessa ala aqui, ó, eu troco porque eu estou... Fernanda, deixa eu só fazer uma consideração, que já estamos chegando na nossa hora. Aqui, ó, que diz assim: eu preciso querer para o outro aquilo que eu gostaria para mim. E não é no caso desse meu prazer, mas daquilo que eu não gosto. Eu não posso impor ao outro algo que ele não goste. Não goste. Não, exato. E você tem que ver que isso é uma redação de um sujeito que desencarnou em 1923. Palavra, Ana Bíblia, você foi perfeita. E desconstruir para remodelar. Então, o que você vê? Você vê um espírito que desconstruiu, um espírito que, de 1923, que desencarnou em 1923, quer dizer, desencarnou em plena era onde os preceitos éticos e morais entre pessoas eram muito hipócritas, porque as pessoas falam assim, naquele tempo, olha, era naquele tempo, o marido sustentava a mulher e os filhos e tinha uma vida dupla. Você sabe que nessa época antiga, o que existe de filho natural de pessoas que não assumia, de mulheres que tinham, era muito mais do que hoje. Então você fala assim, naquele tempo as pessoas, naquele tempo da roupa bonita e das relações extraconjugais, das relações assumidamente... Oi. É do meu tempo, é do seu tempo. Isso! O namorado tinha a namorada certa, séria, e que tinha as meninas que ele saía para ter um envolvimento mais profundo, sexual. Isso. É da minha época. Exato. Então você vê um espírito que viveu nessa época, vinha 50 anos atrás praticamente, e já falar sobre, não é mimimi, não. Já vi há 50 anos atrás dizer, não é mimimi, não. Preste atenção nas coisas pequenas na sua vida e respeite aquilo que é pequeno na vida do outro e que pode ser devastador para ele. Não menospreze. A questão é, não menospreze, nem diminua nada que pode ser destruidor. Olhe atento. Não se dê o direito de emitir todas os conselhos. Eu tenho o direito de dar opinião, que pode ser um mal pequenino, que sai da sua boca e é devastador para o outro. É destruidor para o outro, que acaba com a vida do outro. Então, eu entendi isso, que essa página belíssima me chamou para pensar na noite de hoje. E por que uma página dessa está no livro Coragem? Porque é preciso ter coragem para admitir que nós ainda carregamos em nós muito desamor, que nós ainda temos que ter coragem para construirmos em nós compaixão, solidariedade, fraternidade.
A verdade é que daqui, provavelmente, a outros 30 anos, nós estejamos analisando diferente, eu e Marcelo, aqui no Projeto 100, velhinho. Oi, Fernanda, você lembra dessa página? Você lembra desse De comentário? lupa, né, para enxergar, porque não vai estar enxergando nada com essa luz na cara. Pois é. Então, assim, eu acho que nós mesmos hoje, Marcelo, não nos damos conta de várias coisas que fazemos, mas que estamos nessa desconstrução e nessa evolução que parece que está acelerando cada vez mais. Então, a nossa fala é uma fala de despertamento e de coragem para as pessoas. Tenhamos coragem de não nos agregarmos ao erro mais, de vencermos o nosso orgulho, porque também é orgulho quando eu falo, mas eu sempre fiz assim. Mas agora também tudo acontece, todo mundo reclama de tudo. Vamos parar para ouvir a dor do outro. Se nós não conseguimos saber por experiência, por vivência, porque nós não vivemos tudo aquilo que as pessoas vivem, nós não vivenciamos, que nós tenhamos a empatia de ouvir, de pesquisar, de querer saber por que o outro está berrando tanto, por um pouco de respeito, por um pouco de atenção, de tranquilidade. Talvez aí assim a gente passe a entender e não precise, numa próxima encarnação, dessa experiência pedagógica para poder aprender. Porque se a reencarnação é um processo pedagógico, né, Marcelo? A gente só precisa aprender quando ainda não aprendeu. E abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Tá bom, né, Marcelo? Por hoje, acho que as pessoas. Eu acho que já está ótimo, o pessoal já está enjoado da gente. Eles estão vendo a gente nessa internet o tempo inteiro, já precisam descansar, né? A beleza. Com certeza. Meus amigos, foi um prazer ter todos vocês aqui. Nós hoje estamos estreando um formato diferente na nossa live. Nós temos uma tela diferente, nós temos o logo ali da página. A gente está feliz estreando com o nosso amigo Marcelo e que até semana que vem nós estaremos aqui com o nosso companheiro Cassiano, lá de... Querido Cassiano, Rio Paranaíba. Exatamente, eu não sei falar esse nome todo, é muito grande. Imagina, eu que sou gago, mas eu já falo direto. Então, nós estaremos com um companheiro lá de Minas, de Rio Paranaíba, aqui conosco. Um abraço, um excelente final de semana para todos e até semana que vem. Um beijo, gente. Obrigado, Fernanda.